Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, do Malcolm Gladwell. E olha, a história que abre o livro é, assim, perfeita para começar. O Corros do Museu Getty, uma estátua grega antiga, sabe? Comprada por milhões depois de 14 meses de análise científica rigorosa. Mas aí os especialistas em arte bateram o olho na peça e algo não cheirou bem. Uma repulsa intuitiva, foi o que disseram. Uma sensação de vício que não batia, né, para algo tão antigo. Isso em segundos. No fim das contas, descobriram. Era falsa. A pergunta é, como que a intuição superou meses de análise? É, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é o centro de Blink. O livro investiga justamente esses momentos iniciais, o poder e também os perigos do nosso pensamento rápido. Nossa conversa aqui hoje vai ser para tentar desvendar o que acontece nesse piscar de olhos. Vamos explorar essa capacidade de fazer julgamentos rápidos, o tal do fatiar fino, o papel do inconsciente nisso tudo e também como a experiência e o contexto moldam essas intuições e, claro, quando elas dão errado. Certo, vamos começar então por essa ideia do fatiar fino. O Kouros é um exemplo e tanto, né? Os especialistas pegaram a falsidade na hora. Onde mais a gente vê isso funcionando bem? Olha, em muitos lugares. Pensa no trabalho do John Gottman com o laboratório do amor dele. Ele consegue prever, assim, com uma precisão impressionante, se um casal vai se divorciar. E isso analisando só alguns minutos da conversa deles. Alguns minutos? É sério? Sim. Tipo, 95% de acerto com 1 hora ou 90% com só 15 minutos. Ele foca em padrões emocionais, sabe? Tipo, a proporção de interações positivas para negativas, o ideal, ele diz, é 5:1. E ele busca por sinais de alerta específicos, que ele chama de os 4 cavaleiros. 4 cavaleiros, quais são? Defensiva, crítica, obstrução, que é tipo se fechar, né? E o pior de todos, o desprezo. O desprezo é o pior. Por quê? Gottman diz que o desprezo, aquela sensação de superioridade sobre o parceiro, sabe? Isso é o maior preditor de divórcio. Ele consegue ler o pulso do relacionamento muito rápido. É como se o nosso inconsciente fosse um expert em achar padrões essenciais em fatias fininhas de comportamento. Tipo aquele estudo da Naline Ambadi sobre avaliar professores, vendo só uns segundos de vídeo, sem som, e os resultados batiam com as avaliações dos alunos do semestre inteiro. Como pode? Exato. É isso. É o nosso cérebro achando a essência da coisa muito rápido. No esporte chamam de senso de quadra, né? Militares experientes têm o kudoele, o golpe de vista. É uma habilidade do inconsciente, assim, de focar no que realmente importa e deixar o resto de lado. Mas esse inconsciente funciona de um jeito meio misterioso, né? O Gladwell fala da tal porta trancada, como naquele experimento do jogo de cartas de Iowa. Ah, esse é ótimo para ilustrar isso. Os participantes tinham que tirar cartas de 4 baralhos. 2 eram bons, os azuis, e 2 ruins, os vermelhos, que davam prêmios altos, mas também umas perdas enormes. E o corpo percebia o perigo dos baralhos vermelhos muito, mas muito antes da mente consciente, sabe? Como assim? O corpo percebia? As mãos começavam a suar quando eles iam pegar uma carta vermelha. Isso lá pela 10ª carta, mais ou menos. Um pressentimento se formava, tipo depois de umas 50 cartas. Mas a pessoa só conseguiu explicar a regra do jogo, o porquê de evitar os vermelhos, lá pela carta 80. O inconsciente já tinha sacado a parada muito antes. Nossa, e tem aqueles experimentos de priming também, que mostram como o inconsciente pode ser, assim, sutilmente influenciado por fora. Sim, tipo o estudo do John Bargh. Pessoas que liam palavras associadas à velhice, preocupado, Flórida, bingo, idoso, saíam da sala e, sem perceber, caminhavam mais devagar pelo corredor. Que loucura! Elas não tinham ideia do porquê. Nenhuma.
Mostra como estímulos externos podem ativar associações no nosso inconsciente e mudar nosso comportamento sem que a gente nem se dê conta. É um mundo secreto ali, operando por trás das cortinas da consciência. E o pior é que a gente tem dificuldade em explicar o que acontece lá dentro, né? O tal problema de contar histórias que o Gladwell menciona. Precisamente. Muitas vezes a decisão ou a solução vem do inconsciente e a nossa mente consciente depois inventa uma explicação que parece lógica. Como o técnico de tênis, o Vic Braden, ele sabia quando um jogador ia cometer uma dupla falta, mas não conseguia explicar como ele sabia. Era um feeling. Ou o Ted Williams, o jogador de beisebol, que descrevia ver a bola bater no taco de um jeito que era fisicamente impossível. Exato. Ou até em encontros rápidos, o tal speed dating, as preferências que as pessoas dizem ter antes do evento muitas vezes não batem com quem elas realmente escolhem durante. E as explicações que dão depois podem ser só histórias que elas criam para justificar uma escolha que foi, na verdade, intuitiva. Há uma desconexão, né, entre o que nosso inconsciente decide e a narrativa que a gente constrói sobre isso. Ok, então essa cognição rápida é poderosa, mas tem seu lado sombrio, né? Gladwell fala do erro de Warren Harding. O que foi isso? Ah, sim, um exemplo clássico de como a primeira impressão pode enganar feio. Warren Harding virou presidente dos Estados Unidos em parte porque ele parecia um presidente. Alto, bonito, voz imponente, sabe? A imagem dele, então. Isso. As pessoas tiveram uma impressão inicial tão positiva, baseada só na aparência, que acabaram ignorando a falta de qualificação dele, a falta de inteligência mesmo. Ele acabou sendo considerado um dos piores presidentes da história americana. A primeira impressão foi tão forte que bloqueou um julgamento mais crítico, mais profundo. É a aparência ativando associações automáticas na nossa cabeça. Isso tem a ver com um teste de associação implícita, o IAT, que o livro também fala. Tem tudo a ver. O IAT mede justamente essas associações inconscientes que todos nós temos, formadas pela cultura, pela experiência de vida. Por exemplo, ele pode revelar se associamos mais rapidamente masculino com carreira do que feminino com carreira, ou associações ligadas à raça, tipo branco bom versus negro bom. E os resultados são surpreendentes, né? Muito. O Gladwell conta que a maioria das pessoas, inclusive ele mesmo, que é mestiço, mostra algum tipo de viés implícito. Por exemplo, pró-branco ou associações de gênero mais tradicionais. E isso mesmo que os valores conscientes da pessoa sejam totalmente igualitários. Essas associações podem influenciar sutilmente nossas ações sem que a gente perceba. Como na questão da altura dos CEOs que ele menciona, que eles são bem mais altos que a média da população. Exatamente. Sugere uma associação inconsciente que a gente faz entre altura e liderança ou competência. É um viés implícito. E ele também usa o estudo das concessionárias de carros, do Ian Ayers, compradores com perfis idênticos, brancos, negros, homens, mulheres, recebiam ofertas muito diferentes pelo mesmo carro. E quem se dava melhor? Homens brancos recebiam as melhores ofertas, mulheres negras as piores. Ayres sugere que talvez não seja preconceito consciente dos vendedores, mas um fatiar fino que deu errado, baseado em estereótipos inconscientes sobre quem vai negociar mais ou menos, quem é um otário, digamos assim, é o erro de Harding de novo, julgando pela superfície. É bem desconfortável pensar nessas associações que fogem do nosso controle consciente. Então a pergunta é, como a gente pode gerenciar isso? Ou melhorar esses julgamentos rápidos, já que eles podem ser tão enviesados? Existem estratégias, sim. Primeiro, a nível individual, a gente pode tentar ter mais consciência desses vieses. O Gladwell cita o Bob Golomb, um vendedor de carros que é um sucesso. E qual o segredo dele? Ele ignora deliberadamente a primeira impressão baseada na aparência. Ele trata todo cliente como um comprador em potencial. Ele evita cair no erro do estereótipo. Interessante. E em termos de sistemas, de estruturas, de regras, elas podem ajudar a contornar essa intuição quando ela pode falhar? Com certeza. As audições cegas para a orquestra são um exemplo perfeito disso. A simples introdução de uma tela para esconder um músico aumentou drasticamente o número de mulheres contratadas.
Por quê? Eliminou o viés visual. A estrutura forçou um julgamento baseado só na música. Faz todo sentido. E o algoritmo médico para dor no peito que ele menciona? Outro ótimo exemplo. Lá no Cook County Hospital, criaram um algoritmo bem simples, focado em poucos fatores críticos, tipo resultado do eletrocardiograma, pressão arterial, essas coisas. E esse algoritmo se mostrou melhor que o julgamento clínico dos médicos para diagnosticar ataques cardíacos. Melhor que os médicos? Como? Porque ele forçava os médicos a focar só nos dados mais relevantes e a ignorar informações extras, idade, se tinha diabetes, etc., que podiam inconscientemente levar a vieses ou confusão. Às vezes, menos informação, mais informação certa leva a decisões melhores. Evita a paralisia por análise também. E a expertise. Ter muito conhecimento numa área ajuda a refinar essa intuição, esse fatiar fino. Sem dúvida. Especialistas como Gottman ou provadores profissionais de comida, por exemplo, eles desenvolvem não só a intuição rápida, mas também um vocabulário e uma estrutura para entender e analisar as próprias reações. Eles sabem no que prestar atenção, eles têm um mapa mental mais detalhado, digamos. Já os não especialistas podem se atrapalhar se tentarem analisar demais suas intuições. Lembra do estudo da geleia? Lembro. Os estudantes que só deram a opinião inicial se saíram melhor do que os que tiveram que analisar os motivos do gosto, né? Exato. Quem tentou analisar demais acabou fazendo julgamentos piores, mais desalinhados com os dos experts. A introspecção pode atrapalhar quando não se tem a expertise, o vocabulário, para ela. Como no caso do músico Kenna, que o Gladwell conta. Os especialistas da indústria, outros músicos, fãs, adoraram na hora. Mas as pesquisas de mercado com o público geral deram ruim. Exatamente. A música dele era muito nova, diferente. O público geral, sem o contexto ou o vocabulário para sacar a novidade, interpretou diferente como ruim. É parecido com o que aconteceu com a cadeira Iron, da Herman Miller. No início, acharam feia. Hoje é um ícone de design. Isso mostra o perigo de confiar demais em pesquisas com não especialistas para julgar algo realmente inovador. Às vezes, o fatiar fino dos experts é mais confiável nesses casos. Entendi. Então, além dos vieses e da falta de expertise, o que mais pode fazer nossos julgamentos rápidos falharem? Principalmente quando a gente está sob pressão. Voltando àquele caso trágico do amador Diallo. Ali, o Gladwell explora a falha na nossa capacidade de ler mentes. Normalmente a gente é bom nisso, né? Ler expressões faciais rapidamente, captar emoções sutis, as tais microexpressões que o Paul Ekman estudou. Mas essa habilidade pode simplesmente desaparecer sob certas condições. Como no autismo, que o Gladwell usa como um modelo de cegueira para mentes. Sim, ele cita um estudo fascinante do Homem Klein, um homem autista assistindo a um filme super emocional, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e ele foca em quê? Em objetos, em bocas se mexendo, não nos olhos dos personagens. Ele perde toda a dinâmica emocional, interpreta as coisas literalmente, ele não consegue fazer aquela leitura rápida de intenções e emoções que a maioria de nós faz sem nem pensar. E o Gladwell argumenta que, sob estresse extremo, nós também podemos ter uma espécie de autismo temporário. Esse é um ponto crucial da análise dele. Em situações de alta pressão, de perigo iminente, como num confronto policial, a fisiologia do estresse toma conta. A percepção muda. A gente tem visão de túnel, a audição fica abafada, o tempo parece desacelerar e o mais importante, com os batimentos cardíacos lá em cima, acima de 145 por minuto, a capacidade de processamento cognitivo complexo, que inclui essa leitura sutil de expressões, de intenções, despenca. O cérebro entra em modo de sobrevivência básica. E a falta de tempo para pensar piora tudo, imagino? Com certeza. Tem um estudo do Keith Payne que mostra isso claramente. Sob pressão de tempo, as pessoas recorrem mais a estereótipos. No estudo dele, confundiam mais facilmente uma ferramenta com uma arma depois de verem um rosto negro, por exemplo. Se davam mais tempo para a pessoa deliberar, esse erro diminuía bastante. Então, no caso do Diallo, foi uma combinação
terrível. O estresse extremo da situação, noite, área perigosa, a percepção de uma perseguição, a falta de tempo naquele confronto rápido e escuro no vestíbulo, e aí, possíveis vieses implícitos, talvez exacerbados pela pressão, a capacidade dos policiais de lerem a situação e as intenções reais do diálogo corretamente foi para o espaço. É a análise que o Gladwell apresenta sim. E é por isso que ele argumenta tanto sobre a importância do treinamento e de procedimentos que reduzam a necessidade dessas decisões de fração de segundo no calor do momento. Coisas como inoculação de estresse, que são simulações para acostumar o corpo e a mente à pressão, e procedimentos táticos que deem mais tempo e mais controle antes do confronto, podem mitigar esses riscos. A experiência também conta muito. Ele cita o exemplo de um policial experiente que, numa situação tensa com um garoto armado, conseguiu esticar o tempo, ler o medo no rosto do menino e evitou atirar. A experiência deu a ele essa capacidade. Uau! Foi uma viagem tanto por esse nosso lado rápido e intuitivo da mente. Vimos o quão poderoso ele pode ser, né? Para tomar decisões certas em segundos. Mas também como é vulnerável a erros, a vieses e às condições do momento, como o estresse. E a lição principal, talvez, seja que essa intuição, esse fatiar fino, não é uma mágica incontrolável, né? É uma habilidade mental que a gente pode entender melhor. E olha só, através da consciência, do treino, da imposição de estruturas como as audições cegas, os algoritmos médicos e do desenvolvimento de expertise, a gente pode aprender a usar essa ferramenta poderosa de forma mais eficaz e mais segura. Fica a reflexão para a gente, então. Como que a gente equilibra isso no dia a dia? Quando confiar naquela sensação visceral, naquele primeiro impulso? E quando é crucial parar, pensar melhor, buscar mais dados ou até impor uma regra externa para nós mesmos. Como diferenciar, sabe, uma intuição genuína de um preconceito disfarçado? Ou saber se algo é realmente ruim ou só é desconhecido, diferente, como a música do Kena ou a cadeira Aeron no começo. Parece que o grande desafio é aprender a ouvir nossos instintos sem sermos cegamente guiados por eles, né? Encontrar esse equilíbrio.